Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. Estaremos aí com todo prazer ministrando a palavra do Senhor e também orando para que todos sejam curados. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui, mais estudos escritos extras, para a lição, tudo gratuitamente, entre em contato conosco por esse WhatsApp e eu envio para você gratuitamente. Aí o DDD 99 e o telefone é 991520454. Tudo é gratuito, só te pedimos um favor, dê aí um like e se inscreva em nosso canal. Isso vai nos ajudar a divulgar esse trabalho para outros. Passe o link desse vídeo aí nos seus grupos, passe o link desse vídeo aí para os seus parentes, para os seus amigos, para aqueles que você quer ganhar para Jesus. Porque no final desse vídeo nós temos aí o convite para a conversão, temos também a oração por curas. Neste trimestre estamos estudando nas revistas da editora Betel com o tema Os Discípulos de Jesus Cristo, crescendo em maturidade espiritual e vivendo a missão até a eternidade com Jesus Cristo. Temos como autor das lições o pastor Eliel Alencar. Já estudamos na lição 1, os discípulos de Cristo são novas criaturas. Na lição 2, princípios bíblicos para a vida dos discípulos de Cristo. Na lição 3, os compromissos dos discípulos de Cristo. Na lição 4, os discípulos de Cristo e a tentação. Na lição 5, a importância do jejum na vida dos discípulos de Cristo. Na lição 6, oração, uma disciplina indispensável aos discípulos de Cristo. Na lição 7, vencendo as estratégias e propostas do inimigo. E hoje vamos estudar na lição 8, os discípulos de Cristo e o bom ânimo. Na lição de hoje vamos ver os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. No tópico 1, as adversidades fazem parte da vida. Subtópico 1, superando os obstáculos. Subtópico 2, o valor do perdão nas adversidades. Subtópico 3, fé em meio às adversidades. Tópico 2, o bom ânimo nas tribulações. Subtópico 1, Paulo não desistiu. Subtópico 2, fé em Deus e mãos à obra. Subtópico 3, é possível manter o bom ânimo. Tópico 3, a força e a esperança vindas da fé. Subtópico 1, só em Cristo encontramos ânimo. Subtópico 2, a palavra de Deus nos anima. Subtópico 3, o Senhor é uma torre segura. Vamos procurar então passar por todos esses tópicos e subtópicos estudando mais essa preciosa lição. O texto áureo da lição está no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, que diz: Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, em Cristo, somos mais do que vencedores, porque Jesus venceu e nós estamos em Cristo. Deus não nos prometeu uma vida mansa, sem perseguições, sem doenças, sem enfermidades, sem problemas, sem passar aí por pandemias, por catástrofes, por problemas financeiros. Então, Deus nunca nos prometeu isso, dizendo que a vida cristã seria assim um mar de rosas. Jesus adverte aos discípulos que eles passariam então por aflições ou tribulações ou problemas. E realmente eles passaram por vários problemas, passaram por grande perseguição. Se introduziram aí falsos mestres, falsos pastores, falsos evangelistas, falsos missionários, falsos apóstolos, falsos profetas, falsos mestres. Passou por eles o desânimo, passou por eles as divisões e assim por diante. Tiveram toda sorte de problemas. Então, nossa vida cristã, nós enfrentamos toda sorte de problemas, mas nós estamos em Cristo e Jesus disse, olha, eu venci o mundo. Então, é possível vencer tudo isso? É possível vencer tudo isso. A igreja passou por problema de seca, de falta de alimentação, por pobreza mesmo.
foi preciso a ajuda de outras igrejas, né, que foram abertas depois pelo apóstolo Paulo. A igreja de Jerusalém passou por grandes dificuldades e toda a igreja em geral passou por grandes dificuldades no seu início. Mas nós temos a prova de que eles venceram, por isso existe a igreja hoje. Deus estava sempre com eles e está sempre conosco. Então a palavra de Jesus Cristo para nós é: tende bom ânimo. Nós lembramos aqui da palavra, né, que Josué recebeu no início do seu ministério. Josué capítulo 1, versículos de 5 até o versículo 9. Veja bem: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Veja, Deus falou isso com Josué. E por 10 vezes Josué ouviu a mesma frase. E a frase é: esforça-te, tem bom ânimo. Veja bem, é tudo o que Deus queria que Josué fizesse. Só isso. Se esforçar, ser animado para a batalha, corajoso. E Josué não ouviu isso só de Deus, também o próprio povo, seus líderes, repetiram para ele: esforça-te, tem bom ânimo. E assim Jesus, numa nova versão, né, no Novo Testamento, está dizendo a mesma coisa. No mundo tereis aflições, mas não se preocupe, tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós estamos em Cristo, então nós também vencemos. Verdade aplicada: o desânimo não paralisa o autêntico discípulo de Cristo, pois seu fundamento é a fé e a certeza de que os propósitos de Deus se cumprirão. Então, o desânimo virá nos tentar, virá de qualquer maneira em nossa vida. Sim, ele virá. Diversas vezes ele vem. Mas o que nós fazemos? Nos animamos, nos esforçamos e vencemos esse desânimo. Isaías 35:3 diz: fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos trementes. Hebreus 12:12. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Daniel 10:10 diz: e eis que certa mão me tocou e fez com que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. Quando Elias estava lá na caverna, Deus se manifestou a ele e disse: que fazes aqui, Elias? Levanta, aí tem rei para você ungir, tem um monte de coisa para fazer, e você vai atrás de outro profeta, vai lá no Eliseu, coloca Eliseu para ser profeta em seu lugar, vai trabalhar. Tem aí 7.000 que não dobraram seus joelhos perante Baal, não beijaram Baal, estão aí dispostos, muita gente para ajudar. Então, se você está achando que você está velho, não existe isso para Deus. Moisés subiu ao monte com 120 anos, estava ouvindo perfeitamente, estava falando perfeitamente, com inteligência perfeita, na presença de Deus, com muita saúde. Caleb, aos 85 anos, estava se sentindo como um jovem e foi ainda lutar contra gigantes para possuir a terra que Deus havia lhe prometido através de Moisés.
Já estou chegando aos 66, né? Em maio agora, 66. Estamos aí evangelizando, ganhando almas, estamos aí trabalhando para o Senhor, jejuando, orando, buscando avivamento, ministrando curas. Jesus tem feito a grande obra. Não pare, não desista, não desanime, esforça-te, tem bom ânimo. Me sinto como se tivesse 30. Vamos lá, se esforça, anime, tem muita coisa para você fazer. Se você não achar nada para fazer, tem milhões de demônios aí para você expulsar, tem milhões de casais aí com problema para você aconselhar, tem milhões de almas para ganhar, é muita coisa, a obra de Deus está aí para ser feita e precisa ser feita. Já que os jovens não querem fazer, então você, idoso, levante-se e faça. Tome cuidado com o desânimo, porque ele paralisa as pessoas. E aí, se você ficar paralisado, aí você regride, você volta. Você é capaz até de entrar no pecado e ficar lá, se atolar lá. Muito cuidado. Se você ficar com um membro do seu corpo parado muito tempo, ele começa a apodrecer, trava, depois não funciona. Então veja bem, você pertence ao corpo de Cristo, tem que estar ativo, tem que estar animado, esforçando-se e fazendo a obra de Deus. Não pare. Nós não vivemos por vista, vivemos por fé. Textos de referência. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos de 7 a 9 e também o versículo 16. Vamos ler. E não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado de vós, contando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Porquanto, ainda que eu vos tenha contristado com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma. Regozijo-me de em tudo poder confiar em vós. Então nós vemos aí o apóstolo Paulo, né? Mesmo sofrendo todo tipo de perseguição, apanhando, sendo aprisionado, mesmo assim, ele continuava alegre, feliz. Nós vemos na carta aos Filipenses, né, a alegria de Paulo, em meio às tribulações, em meio às aflições, sempre alegre e feliz, porque o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Quando ficamos, às vezes, tristes, até por causa de uma repreensão, de uma correção do Senhor, alguma coisa, nós ficamos, ao mesmo tempo, felizes, alegres, por poder ouvir o Senhor falar conosco. Descobrir que Deus nos ama. E o Pai que ama, corrige aquele a quem ama. Então, nessas horas, lembremos disso. Por que Deus nos corrige? Porque nos ama. Então, Ele nos repreende, nos corrige, nos disciplina, né? Por quê? Porque nos ama. O objetivo de Deus, nos levar a produzir, a nos esforçarmos, a termos bom ânimo e fazermos a obra de Deus. Introdução da lição. O cristão deve manter o bom ânimo nos momentos difíceis da vida, pois sabe que as adversidades não são nada se comparadas à glória que há de nos ser revelada. Essa verdade nos faz desfrutar da paz que excede o entendimento humano, independentemente das circunstâncias. Então, manter o bom ânimo, quando tudo está bem, é facílimo. Mas existem os problemas, né? Existem as aflições, as tribulações, os momentos ruins. Neste momento é que se vai realmente medir a fé do crente. Então, o legítimo cristão que tem realmente fé em Deus, ele ora para o futuro. Jesus está em breve nos buscando. Nós estaremos para sempre com o Senhor. Aqui tudo é passageiro. Lá nós teremos uma mansão para morar. Lá nós teremos a companhia de Jesus Cristo. É isso que importa. Jesus Cristo, estar com Jesus Cristo para sempre.
aqui tudo é passageiro, estamos passando uma chuvinha aqui, já já tudo isso acabou. Ore sempre para Jesus, o autor e consumador da fé, creia em Jesus, esteja em Jesus, confiante que já já estaremos com Ele para sempre. Ore para o invisível, ande na contramão do mundo, busque as coisas que são de cima. Por pior que seja a nossa situação aqui no mundo, olha só a glória que nos espera. Então, miramos nessa glória, miramos nesse futuro glorioso, de estarmos para sempre com o Senhor na Nova Jerusalém. Então, não olhamos para as circunstâncias, olhamos para o futuro. Tópico 1. As adversidades fazem parte da vida. Nem sempre a vida é estável, porque existem momentos de turbulência no dia a dia. Contudo, a maneira como lidamos com as intempéries da vida podem nos tornar mais fortes. Josué 1:9. Como aconteceu com José, ele manteve o bom ânimo e a confiança nas promessas de Deus, permanecendo firme diante das crises que enfrentou. Gênesis 39, 19 e 20. Então veja, nem tudo é um mar de rosas. A vida cristã não é uma vida tranquila, né? O tempo todo só de felicidade e alegria. Então existem as turbulências, né? Às vezes vem na área financeira, às vezes vem na área sentimental, às vezes vem na área da saúde, às vezes vem na área política, na área social, às vezes pode vir aí no trânsito, né? Aí com um vizinho, com um parente. Então as adversidades acontecem. Às vezes um caso aí de morte na família, às vezes vem o desemprego de repente. Então, as adversidades acontecem. Agora temos que saber lidar com elas e sempre firmes nos pés do Senhor. Vemos aí o caso de Josué, de repente o seu líder, né, morre, imagine, e ele tem que assumir uma posição de repente de liderança de um grande povo, uma grande nação, e vai ter que ser ao mesmo tempo líder e ao mesmo tempo um general, tendo que substituir alguém que era impossível dele conseguir substituir à altura. Mas ele se apegou com Deus, teve fé em Deus, teve bom ânimo, se esforçou, né, como foi lhe dito, e conseguiu, então, liderar aquele povo para entrar na Terra Prometida. Cometeu vários erros? Sim, mas enfrentou a situação e conseguiu introduzir aquele povo na Terra Prometida. Vemos o caso de José, olha aí, vendido como escravo, né? Passou ali por vários apertos, tentações, provações, mas a Bíblia diz que o Senhor estava com ele todo o tempo, onde quer que ele estivesse, na cadeia ou em qualquer lugar, mas Deus estava com ele, enfrentou toda essa situação e olha o final, Deus lhe deu a grande vitória. De escravo se tornou então um grande governador do Egito, estando apenas abaixo de Faraó. Mas veja que ele nunca desanimou, nunca parou. Como escravo, trabalhava, dava bom testemunho de Deus, se destacou. Como prisioneiro, trabalhava para Deus, se destacou também. Na casa de Potifar se tornou o segundo. Na cadeia se tornou o líder ali dentro. E depois, no governo, se tornou o líder. Veja só, todo o tempo firme com Deus e Deus o colocando nas mais altas posições por onde quer que ele passasse. Tópico 1, subtópico 1, superando os obstáculos. José nos ensina a ser resilientes, nos adaptar às mudanças e superar os obstáculos. Quando José pensou estar esquecido, Deus mostrou seu cuidado com ele. Semelhante à história de José, as adversidades podem ser uma tentação a abandonar a fé, mas os autênticos discípulos de Cristo não são daqueles que recuam. Pelo contrário, nós prosseguimos com paciência ao ter nossa fé provada. Tiago 1, 2 e 3. Como disse Spurgeon, muitos homens devem a grandeza da sua vida aos obstáculos que tiveram que vencer. Veja, é no calor do fogo que se forjam as melhores armas, né? As melhores ferramentas.
A fé de José crescia a cada situação difícil pela qual ele passava. Primeiro vendido como escravo, depois escravo de Potifar, tentado pela mulher de Potifar, fugiu, depois prisioneiro, mas todo o tempo tendo fé em Deus, sendo fiel a Deus, confiando que Deus estava com ele. Não se desesperou, não desanimou. Então o servo de Deus, ele não para, porque se ele parar, a tendência é retroceder, é voltar. É que a fé diminua a ponto de acabar caindo em pecado, se distanciando de Deus. Então, não pare, prossiga sempre avante, cresça, faça a obra de Deus. Tem muita obra de Deus para ser feita. Como é que você vai vencer se não tem luta? Aí é nas lutas, no dia a dia. É nas coisas que nós vamos enfrentando, é que nós vamos crescendo na nossa fé, na nossa confiança em Deus, e crescendo, trabalhando para o Senhor, cada dia crescendo mais. José não ficou se lamentando, não ficou aí magoado, rancoroso, não. Todo o tempo ele estava fazendo a obra de Deus. Onde quer que ele estivesse, ele estava representando Deus ali. Ele acreditava em Deus e demonstrava a fé em Deus. Veja que a mulher de Potifar, quando tentou José, ele citou: eu não vou fazer, não é só porque o patrão não permite, mas porque eu tenho um Deus. Eu sou fiel a Deus acima de tudo. Tópico 1, subtópico 2. O valor do perdão nas adversidades. É possível que alguém seja usado para tentar interromper os planos de Deus em nossa vida. Os irmãos de José tinham inveja dele, tanto que ficaram com a túnica que ele ganhou de Jacó, seu pai, e depois o lançaram em uma cova. Gênesis 37, 23 e 24. Não satisfeitos, venderam José como escravo, o que fez com que o jovem hebreu tivesse que enfrentar muitas adversidades no Egito. Gênesis 39, 20. Contudo, Deus não abandona os seus. Hebreus 13, 5. Todos os problemas enfrentados por José contribuíram para o cumprimento do plano divino. E ele, ao reconhecer isso, perdoou seus irmãos do mal que lhe fizeram. Gênesis 50, 15 a 21. Na maioria das vezes, mesmo dentro da igreja, nós vamos encontrar pessoas que vão tentar impedir a nossa caminhada cristã, que vão tentar impedir até o nosso ministério. Isso é normal. Isso acontece muito dentro da igreja. Pessoas que se levantam contra nós. Não precisa você fazer nada contra as pessoas. Porque todas as pessoas que fazem a obra de Deus são pessoas que se destacam. E existem os invejosos, né? Existem sempre aqueles que estão na posição na igreja sem merecerem estar ali, que não estão fazendo nada, e aí querem prejudicar aqueles que querem fazer, aqueles que sabem fazer, que podem fazer e que chegam para fazer. Isso é normal, acontece isso em qualquer igreja. Então não desanime, vá fazer a obra de Deus. Não fique se importando com essas pessoas. Não deixe que essas pessoas façam você tropeçar, parar. Não desanime. Pelo contrário, se esforça, se anime, vá fazer a obra de Deus, porque a obra de Deus você não precisa de apoio de alguém, de ajuda de alguém, de permissão de alguém para você fazer. Não, você pode pregar o evangelho por toda parte, você pode visitar as pessoas, orientar, ajudar, orar por elas. Tem milhões de demônios aí para serem expulsos, né? Tem muita coisa para fazer. Então, faça você mesmo, procure fazer e vá fazer. Já pensou se José ficasse magoado, rancoroso com os irmãos, quisesse matar os irmãos? Não, ele perdoou os irmãos, ele entendeu o plano de Deus. Quando ele perdoa, Deus revela para ele todas as coisas que tinham acontecido, era para o bem da sua própria família. Ele entendeu isso e explicou para os irmãos. Não, aquilo tudo era plano de Deus. O que vocês fizeram foi bom para nós. Olha aí o resultado. Agora o governo aqui, o Egito,
E vocês estão passando por fome. Agora eu posso ajudar vocês. Meu pai, que eu amo tanto, agora eu posso ajudar. Então tudo valeu a pena, tudo estava dentro do plano de Deus. Deus estava todo o tempo conosco, estava comigo aqui me ajudando, me orientando. E agora eu posso ajudar vocês. Olha aí, isso é amor. Não guarde mágoa de ninguém, não guarde rancor de ninguém. Tudo está dentro do plano de Deus e nós vencemos estando em Cristo. Não existe ofensa que não possa ser perdoada. Não existe perseguição que não possa ser perdoada. Lembre-se disso. Não guarde mágoa, não guarde rancor. Olha, Jesus nos ensina, ame o seu inimigo, ore pelo seu inimigo. Perdoa. Porque se você guardar rancor, mágoa, isso vai parar você, vai prejudicar você mais do que a outra pessoa. Às vezes a pessoa nem se lembra de você, nem se lembra que te ofendeu, que te maltratou, que fez alguma coisa contra você. A pessoa nem lembra disso, está vivendo a vida dela. E você é prisioneiro lá naquele ódio, naquele rancor, naquela mágoa. Não faça isso. Porque você vivendo desse jeito, você não atinge só você, você atinge até a sua família, os que estão à sua volta, com essa mágoa, com esse rancor, com esse ódio. Não faça isso. Esqueça isso, largue isso para lá. Tópico 1, subtópico 3. Fé em meio às adversidades. Quando nossa fé é confrontada, nós nos fortalecemos no entendimento de que Deus está conosco na peleja, como José que permaneceu firme no Senhor. Deus fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Isaías 40, 29. E José não permitiu que o mal que lhe fizeram se tornasse amargura em seu coração. Ele entendeu que tudo aquilo fazia parte do plano de Deus para a preservação da vida. Gênesis 45, 5. Então veja, Deus dá força, dá vigor. Deus ajuda aqueles que estão passando por aperto, por dificuldades, por adversidades. Então todos nós passamos por dificuldades. Você conhece uma pessoa que hoje está muito bem, mas ele passou por adversidades, por problemas, perseguições, muita coisa. Ele chegou onde está, não foi à toa. Ele chegou porque confiou em Deus, porque teve perseverança, porque orou, acreditou em Deus, buscou a ajuda de Deus, passou quantas vezes noites em oração, em jejum, quantas vezes, teve que perdoar, teve que esquecer, teve que passar por cima de tudo. Quantas vezes ele foi luta e muita luta para chegar onde a pessoa está. Agora olhe para aquele que está lá derrotado, acabado, parado. Olha o que aconteceu com ele, está lá doente, rancoroso, odiando, magoado. Olha o que ele fez com a vida dele por causa disso. Acabou com a vida dele. Ele parou, não é mais ninguém, não existe mais. Ninguém nem se lembra mais da pessoa. Veja bem, então não copie esse que se deixou abater pelas dificuldades. Não, vença, se esforça, tenha bom ânimo e ajude esse que está caído. Ajude a se levantar. Veja Isaías 40, 29. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. É isso que Deus faz. Ele dá força ao cansado e multiplica as forças daquele que está sem ânimo, aquele que está sem coragem, sem vigor, sem saúde espiritual, Então ele vem ajudando. Agora é preciso crer, é preciso se entregar a Deus, é preciso tomar a posição de vou levantar, vou fazer alguma coisa, vou me esforçar, vou ter bom ânimo. Olha aí Provérbios 31, 17. Cinge os teus ombros de força e fortalece os seus braços. Veja aí Hebreus 11, 34, falando a respeito dos servos de Deus. Apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Olha aí,
Quantos servos de Deus nós temos aí na Bíblia que passaram por adversidades, por problemas de toda sorte? Quantos foram perseguidos, maltratados, presos, mas prevaleceram, tiveram fé em Deus e hoje estão no paraíso. Olha aí, esperando o dia do arrebatamento. Estaremos juntos para sempre com o Senhor. Primeiro livro de Crônicas 16:11 diz: buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Eu sempre digo, irmãos, todo dia de madrugada se levante e vá orar. Ah, mas está tudo bem. Pois é, mas isso é prevenção. Quando vier a adversidade, você está pronto para enfrentá-la, você está fortalecido. Então é importante entender o plano de Deus. O plano de Deus é a salvação de todos, a libertação de todos, a cura de todos, o benefício de todos. Então, ame. É difícil? Ame. Se esforça para amar. Primeiro a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ame. O segredo é amor. Ame e você vai ver que Deus estará sempre usando você para ajudar as pessoas. Elas precisam de ajuda. Tópico 2. O bom ânimo nas tribulações. O apóstolo Paulo ia de cidade em cidade pregando o evangelho, quase sempre sofrendo perseguição. Atos 9:23. Ele foi açoitado, apedrejado, passou por frio e nudez. 2 Coríntios 11:24, 25, 27. Certa vez, enquanto juntava gravetos para colocar no fogo, uma víbora venenosa mordeu sua mão. Atos 28:3. Apesar de todas essas situações adversas, Paulo manteve o bom ânimo por se fortalecer em Cristo. Filipenses 4:13. O exemplo grande aí, né? O apóstolo Paulo andava por toda parte pregando o evangelho. Passou por grandes perseguições, grandes problemas, aflições, tribulações, açoitado, aprisionado, frio, nudez. Imagine, todo quebrado, foi dado como morto, jogado fora da cidade. Quantos burros, quantas pauladas, quantas pedradas. Imagine o tempo que ele passou para se recuperar disso. Quantas dores ele sentiu no corpo. Apareceu o espinho na carne, né, que nós acreditamos aí. Uma cegueira, né, de tanto levar morro nos olhos. Que ele chega a dizer para os Gálatas: eu sei que vocês me amam tanto que, se possível for, eu arrancaria os próprios olhos e me daria, e nos daria. Aí está falando do problema da visão. Veja que ele diz: olha, com grandes letras os escrevo. Quando ele escrevia alguma coisa, porque ele tinha amanuense, né? Tinha alguém que escrevia para ele. Mas quando ele escrevia, ele dizia: olha, com grandes letras. Alguém que não enxerga escreve com a letra bem grande para poder ver, né? Enxergar o que está escrevendo. Então ele tinha problema de visão devido a essas surras que levou. Teve cidade que ele teve que descer por um cesto, pelo muro, devido à perseguição. Veja aí, vai uma ilha, né? Está ali como náufrago, aí uma víbora morde sua mão. Por onde ele passava, muita perseguição. As pessoas queriam bater nele, queriam prender, né? Como foi o caso, né, em Filipos, por exemplo. Expulsou-lhe um demônio de uma jovem, foi parar na cadeia. Veja só, passou por coisas terríveis, perseguição de todo jeito, tanto de descrentes quanto dos próprios crentes. Passou o resto das suas vidas na cadeia. Imagine, um servo de Deus, um apóstolo, olha bem, cheio do Espírito Santo, onde? Na cadeia. Perdeu o ânimo, parou de pregar, de ensinar? Não tinha jeito de sair pregando. Escrevia carta para as igrejas, evangelizava os soldados. Tópico 2 sobre o tópico 1. Paulo não desistiu. O cristão é chamado e escolhido por Deus. Atos 9:15. Por isso, não deve temer as adversidades. Quando Paulo estava em Corinto, o Senhor lhe disse em uma visão para não ter medo e continuar falando do evangelho.
Ninguém o feriria, porque o Senhor estava com ele. Atos 18, 9. Na caminhada com Cristo, Paulo enfrentou desafios que pareciam insuperáveis. Mesmo assim, exortou a igreja a não desanimar. 2 Coríntios 4, 8 e 9. Para Paulo, a maneira como passamos pelo sofrimento mostra ao mundo a nossa fé no Deus do impossível. Lucas 1, 37. Então veja, a diferença entre os chamados. Ora, existe missionário que é enviado para algum lugar e lá, com uma semana, um mês, morre. Morrei. É um plano de Deus. Aquela vida que foi ceifada é como a semente plantada ali. Algumas pessoas que participam desse assassinato são pessoas que vão ver que aquela pessoa estava ali, depois vão imaginar, vão pensar. Vai vir um remorso, né? Vai vir a situação que aquelas pessoas com o coração endurecido, de repente, podem abrir o coração para Deus. Vão dizer, eita, mas ele não fez nada de ruim para nós. Veio aqui falar de Deus para nós. Olha só, vai servir para amolecer, para quebrar a pedra que está no coração de alguns. Então, tudo tem um propósito. Deus chama cada um e tem um propósito para cada um. Às vezes, nós temos que passar por situações difíceis, passar por dificuldades financeiras, dificuldades de saúde e várias outras dificuldades que chegam. Mas nós enfrentamos tudo com coragem, com fé, com alegria, sabendo que nós temos um Deus que está acima de tudo e de todos, está cuidando de nós e tem um propósito na nossa vida. Nós não estamos esperando nada dos homens, esperamos é de Deus. Veja, Paulo em Corinto teve até que trabalhar fazendo tendas para se sustentar, porque ele viu que os coríntios eram ricos, mas eram avarentos. O que ele fez? Vou trabalhar, não vou depender deles nem um centavo. E assim nós fazemos com os avarentos. Vamos sobreviver sem eles, sem depender deles para nada. Quando Paulo teve um períodozinho de desânimo, Jesus apareceu a ele. Diz, tem bom ânimo, Paulo, estou com você. Ninguém vai te matar aqui não. Vai, faz a obra. E ele continuou firme fazendo a obra do Senhor. Eu coloquei para você aí um slide sobre os sofrimentos de Paulo em um resumo. Como, por exemplo, aí 2 Coríntios 11, 32, teve que descer por um cesto pela janela de uma muralha. Atos 13, 50, é expulso de Antioquia. Atos 14, 18, 19, em Listra, é perseguido e apedrejado, lançado para fora da cidade e dado como morto. Atos 16, 23 e 24, na Macedônia, chicoteado e aprisionado. Atos 17, 14, em Tessalônica, é obrigado a fugir. Atos 19, 26, em Éfeso, incitaram grandes tumultos contra ele. Atos 21, 27, em Jerusalém, é acusado de levar Trófimo, um efésio, ao templo. Atos 27, 20, depois de preso, é enviado a Roma, sofre naufrágio em Mileto. Atos 28, 4, em Malta, uma cobra venenosa o pica, mas ele não morre. Segundo se acredita, lá pelo ano 67, 68, né? Pode ser que Paulo tenha sido decapitado lá em Roma. Então veja uma vida de sofrimento trabalhando para o Senhor. E ele foi avisado que passaria por tudo isso e aceitou. Quando os irmãos diziam para ele, Paulo não vai, Paulo dizia, eu estou pronto não só a sofrer, mas até a ser morto pelo evangelho que me foi confiado pelo Senhor Jesus. Agora Paulo passava por tudo isso e dizia aos irmãos, tende ânimo, tende coragem, tende bom ânimo, tende coragem, enfrente as adversidades, prega o evangelho. Eu fui missionário, enfrentei muita coisa. Teve gente que torceu meu braço, queria quebrar meu braço, jogaram pedra em mim, no meu carro. Sofri perseguição de pastor, de outros líderes. Evangelizava o presídio, os presos combinaram lá de me matarem. Então não pense que a vida da gente é assim fácil, que está tudo certo, tudo fácil demais, muito bom. Não, nós passamos por adversidades, perseguições de todo jeito. Mas estamos aí fazendo a obra de Deus, não paramos não vamos parar. Se a semente de trigo caída na terra não morrer, fica ela só.
Mas se morrer, gera muito fruto. Nós damos a vida pelos outros. Nós não estamos aqui para cuidar da nossa vida, viver bem. Nós estamos aqui para dar a vida pelos outros. Paulo chega a dizer, olha, nós empobrecemos para que vocês enriqueçam. Nós até adoecemos para que vocês tenham saúde. Você fala, não entendi nada. Nós estamos aí orando para as pessoas serem curadas, mas nós mesmos entramos o quê? Em jejum prolongado, orações prolongadas, damos a nossa vida para que as pessoas estejam bem, sejam curadas, sejam saradas, sejam salvas. Nós damos a vida pelos outros. Tópico 2, subtópico 2. Fé em Deus e mãos à obra. Paulo era um entusiasta por anunciar a mensagem de Jesus. Uma de suas estratégias era ir aonde o povo estava, mas isso lhe rendeu momentos de aflição. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 21, quando os 7 dias da purificação estavam para terminar, alguns judeus da Ásia causaram alvoroço ao ver o apóstolo no templo. Eles o agarraram e começaram a gritar por ajuda, acusando Paulo de viajar por todas as partes, ensinando o evangelho. Os judeus, então, queriam matá-lo, causando uma grande confusão em Jerusalém, que só cessou com a prisão do apóstolo. Atos 21, 27 a 33. Veja que ali também acusaram Paulo de profanar o templo, colocar ali uma pessoa que não era judeu, um incircunciso. Eles acusaram Paulo dizendo que Paulo pregava e ensinava contra o templo. Diziam que Paulo pregava contra a lei. Como tinham visto Trófimo de Éfeso, com Paulo, disseram, olha, ele introduziu até gregos aqui, que nem são circuncidados, nem são judeus. Colocou essas pessoas aqui dentro do templo. Começaram a bater, dar murro, pontapé, jogar pedra, dar paulada em Paulo. Se um tribuno não se metesse no meio, Paulo seria morto ali naquela hora. E Paulo aí, mesmo sentindo dor, todo machucado, mesmo assim pediu, foi concedido, ele falou ao povo, pregou ao povo ainda. Depois, quando quiseram matá-lo de novo, então é que os soldados o levaram. Veja que Paulo não desistia de apanhar, ser preso, mas ele não desistia, ele queria pregar o evangelho. Tópico 2, subtópico 3. É possível manter o bom ânimo. Jesus nos advertiu de que neste mundo passaríamos por aflições, mas para mantermos o bom ânimo, porque ele venceu o mundo. João 16, 33. Em Atos 23, 11, Jesus dá a Paulo uma palavra encorajadora sobre o bom ânimo. Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Mais tarde, na viagem a Roma, Paulo mostrou resiliência e, no meio de uma forte tempestade, conseguiu encorajar todos a bordo do navio. Admoesto a que tenhais bom ânimo. Atos 27 e 22. Então veja que numa hora que Paulo poderia, sim, cair em desânimo, Jesus lhe aparece. Olha bem, tem gente que fala assim, será que Jesus ainda aparece hoje? Evidentemente que sim. Por que não? Ele não apareceu a Paulo. Já tinha morrido, ressuscitado, tinha sido assunto ao céu. Não apareceu a Paulo? Apareceu. Por que não pode aparecer a nós? Onde é que está escrito aí que ele não pode aparecer a nós? Então ele próprio apareceu a Paulo. Quando Paulo fala da Santa Ceia, ele diz que recebeu do Senhor o ensino da Santa Ceia. Recebeu diretamente de Jesus. Então Jesus apareceu várias vezes a Paulo. Atos 9, 3 a 6, 1 Coríntios 15, 8. Aqui nessa passagem que acabamos de mencionar, Atos 23, 11, Vimos aí já no início do ministério de Paulo que Jesus aparece a ele, Aí quando ele é chamado a caminho de Damasco, onde o próprio Jesus apareceu e falou com ele. Só aí já são 3 referências. Quando ele fala que foi para a Arábia, o Monte Horebe, ele fala que recebeu de Jesus o ensino da Santa Ceia. Então, evidentemente, ele teve um encontro com Jesus. Então, veja que Paulo, ao invés de desanimar, dar exemplo de um homem vencido, desanimado, triste, pelo contrário, mesmo dentro daquele navio, sofrendo naufrágio, uma tempestade terrível, e ele animou a todos. Se tem de bom ânimo, gente, a gente não vai morrer todo mundo, não.
teve visão, olha, todo mundo desesperado e Paulo tendo visão, estava orando. O anjo diz para ele, todas as almas são dadas a você. Olha, por causa de Paulo, todos naquele naufrágio escaparam com vida. Já no navio que o Jonas estava, olha aí o homem abatido, olha aí o homem desesperado, olha o homem fugindo de Deus. Ninguém sabia que Jonas estava no navio. Já no navio que Paulo estava, todos sabiam que Paulo estava ali. O servo de Deus estava ali. Olha aí o servo de Deus, animado, se esforçando, que tem fé em Deus, a diferença dele para aquele outro que estava triste, cabisbaixo, abatido, desesperado, fugindo de Deus. Olha a diferença. Eu coloquei um slide para você aí sobre história aí. Quando o crente não ora, né, está desanimado, abatido. Quando o crente ora, está animado e alegre, né? Veja aí, Jonas fugindo de Deus, Paulo na direção de Deus. Jonas negando sua chamada, Paulo descobrindo sua vocação. Jonas escondido no porão, Paulo no convés. Jonas desconhecido, Paulo bem conhecido. Jonas com medo, Paulo destemido. Jonas dormindo, Paulo despertado, orando. Jonas acordado pelos tripulantes, Paulo tendo visão de anjo. Jonas forçado a dar testemunho, Paulo de bom ânimo testificando. Jonas o motivo da tempestade, Paulo, se ouvido, não haveria perigo. Jonas que trazia maldição, Paulo era o motivo de todos estarem vivos. Se Jonas ficasse, todos pereceriam. Se Paulo saísse, todos pereceriam. Jonas desanimando a todos, Paulo dando ânimo. Jonas jogado ao mar, Paulo preservado com vida. Jonas deu péssimo testemunho, Paulo deu ótimo testemunho. Jonas no escuro do ventre do peixe, Paulo na luz do fogo. Jonas clamando por perdão, Paulo lançando serpente no fogo, milagre. Jonas vomitado na praia, Paulo curando enfermos. Jonas, agora você vai? Paulo viajando para o seu destino. Veja a diferença, né? Que contraste. Então é possível manter o bom ânimo, coragem, se esforçar, ajudar os outros a se animarem. Então quando Jesus aparece a Paulo e diz para ele que convém que ele dê testemunho em Roma, ele já sabe. Pronto. Pode o navio afundar, pode acontecer perseguição, tudo quanto é coisa. Ele já sabe, eu vou estar em Roma e vou testificar de Jesus. Ele disse isso, pronto, acabou. Tópico 3. A força e a esperança vindas da fé. Ter ânimo significa não esmorecer, não perder a fé. João 16:33. A fé em Jesus Cristo e suas promessas nos enchem de força e esperança para enfrentar os desafios com bom ânimo, na certeza de que o Senhor nos dará a vitória no momento certo. Deus é poderoso para nos ajudar a superar situações difíceis da vida. Salmos 37:39. Então, ter ânimo significa ter fé. Se nós acreditamos que Deus está conosco e que Deus tem poder sobre tudo, sobre todos, Deus sabe todas as coisas, Deus está presente em toda parte, qual é o problema? Então, Deus está no controle de tudo. Fiquemos em paz, felizes, alegres, com ânimo. Por que José estava animado? Porque sabia que Deus estava com ele. Por que Paulo estava animado? Porque sabia que Deus estava com ele. Por que Pedro na cadeia dormiu, sabendo que tinha uma sentença de morte para ele no outro dia de manhã cedo? Porque Jesus disse, Pedro, você quando ficar velho, vão te levar para onde você não quiser. Pedro não estava velho ainda. Então ele sabia, não vou morrer nada. Estava tranquilo, dormiu, mas dormiu mesmo, que apagou. O anjo teve que cutucar ele para acordar, porque ele estava tranquilo. Porque acreditava que Deus estava com ele. Tópico 3, subtópico 1. Só em Cristo encontramos ânimo. Em Jesus encontramos o ânimo de que precisamos para superar as barreiras que surgem ao longo da vida nesta terra. Certa vez levaram um paralítico acamado até Jesus. Vendo a fé dos homens que o carregavam, ele disse ao paralítico, filho, tem bom ânimo, perdoados são os teus pecados. Mateus 9:2. Isso nos mostra que não é fácil manter o bom ânimo em tempos de adversidades, mas nos mostra também que o Senhor vê a nossa dor. Nas horas mais difíceis, Jesus nos consola e ajuda a vencer. Filipenses 4:13. Quem ama Jesus suporta tudo com ânimo e esperança de uma glória maior.
Jesus Cristo venceu o mundo, a morte e o diabo. Nosso conforto está na vitória daquele que nos acalenta em seus braços de amor. João 16:33, Romanos 8:38 e 39. Então veja que Jesus estava sempre animando os outros. Jesus estava sempre dizendo: Deus está vendo. Deus sente a sua dor, sabe a sua dor, conhece tudo a seu respeito. Está sempre pronto a te ajudar. O que diz a palavra de Deus? Toda boa dádiva vem do Pai das luzes, né? Em que não há sombra de variação. Deus sabe de tudo e sempre está disposto a nos abençoar. Olha, em meio àquele caos em Jerusalém, né, no tempo do profeta Jeremias, aquele povo ia ser levado cativo. Olha a palavra de Deus dada através do profeta Jeremias para aquele povo. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Olha aí, aquele povo podia pensar: nós caímos na idolatria, nós perseguimos aqui até o profeta de Deus. Olha a palavra que Deus dá em meio ao caos. Meus pensamentos a respeito de vocês são pensamentos bons, de misericórdia, de amor. Tem muita gente pensando que parece que Deus quer o mal dele, que Deus quer a maldição sobre ele, que Deus quer doença sobre ele, pobreza. Não, Deus só tem bons pensamentos ao nosso respeito. Olha lá, aquele paralítico, estava lá paralítico, não tinha jeito para ele. De repente, chegaram 4 homens, pegaram, levantaram a maca que ele estava ali deitado, levaram até Jesus e Jesus disse: tem bom ânimo, filho, perdoados são os seus pecados. E depois curou ele. Imagine, a vida dele mudou assim de repente. Ele nunca esperava isso. Então não desanime. De repente Deus chega, toma providência, sua vida muda completamente. Glória a Deus. Sua vida pode ser uma caverna, né? Escura. De repente o sol bate lá dentro, pronto, a luz chegou. E as trevas têm que correr. Olha ali, pensaram: Jesus está derrotado, acabado. Olha aí, morreu, foi sepultado, acabou. Os discípulos a caminho de Emaús disseram: aquele Jesus, né? Eles pensavam que era um profeta de Deus e tudo. Aí, morreu, foi sepultado, está lá crucificado, ainda uma morte vergonhosa. Está aí, acabou. Veja só. Estavam desanimados. A tristeza, o desânimo, tira a fé da pessoa, acaba com tudo. E Jesus então revelou para eles a Escritura, acendeu de novo, né, a esperança neles. E eles correram para Jerusalém para dizer aos discípulos que tinham visto Jesus. Mudou tudo de repente. Tópico 3 sobre tópico 2. A palavra de Deus nos anima. Ao longo da vida, todos nós nos deparamos com experiências que podem trazer sofrimentos, mas não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Romanos 8:18. Encontramos na palavra de Deus o entusiasmo necessário para enfrentar com bom ânimo o que virá pela frente. 2 Coríntios 1:5. Provações, desapontamentos, amarguras, doenças e mágoas são uma parte difícil da vida, mas a palavra de Deus nos faz crescer espiritualmente e nos traz um consolo inigualável. Salmos 119:50. Então não dá para comparar. Olha aí, toda a nossa vida aí de sofrimento, de angústia, às vezes problemas de saúde, problemas financeiros, perseguição, inimizade, tudo que nós tivemos durante a nossa vida. Se nós juntarmos tudo, não dá para comparar com um segundo nosso futuro na glória com Deus. Não dá para comparar. Então veja, tudo isso é passageiro, isso acaba. Devemos nos manter fiéis a Deus, vivemos em comunhão com o Espírito Santo, prontos para o arrebatamento, para estarmos para sempre com o Senhor na Nova Jerusalém. Pensemos no futuro. Aqui tudo é passageiro, acaba rapidinho. Nossa vida aqui, máximo 120 anos, mas geralmente a gente vai embora, né? O máximo aí 80 anos, 90 anos, vai embora. Então, veja só, passa rápido demais. Lá é a eternidade com Deus. Na glória, lá não tem sofrimento, lá não tem pobreza, lá não tem doença, não tem perseguição, não tem morte, não tem dor, não tem nada disso. Só felicidade, gozo na presença de Deus. Então nos mantenhamos firmes. Olha, segredo, que não é segredo nenhum. Oração, jejum, estudo da Bíblia,
evangelização, se manter sempre firme, sempre constante, abundante na obra do Senhor, cheio do Espírito Santo. Tópico 3 sobre tópico 3. O Senhor é uma torre segura. O Senhor conforta e fortalece seus filhos em momentos de adversidade. Ele está com os ouvidos atentos ao clamor daqueles que passam por provações, porque só Ele é a nossa torre segura. Salmos 9:9, Provérbios 18:10. Alguns versículos que nos ajudam a lidar com as adversidades são Salmos 34:17-18, Mateus 11:28-30 e João 16:33. Então Deus é especialista em transformar o caos em maravilha. Olha só, José, preso, se tornou governador. Daniel, jogado na cova dos leões, olha lá, se tornou governador. Jó, com os filhos que não valia nada, ficou pobre, doente, os filhos morreram, Deus lhe deu o dobro do que tinha antes. Saúde perfeita e filhos melhores. Olha aí. Golias escarneceu de todo mundo, abusou de todo mundo. Davi o matou, mudou toda a situação. Davi se tornou rei. Se não fosse o gigante, provavelmente Davi nunca se tornaria rei. João foi preso, colocado numa ilha. Escreveu o Apocalipse, olha aí que bênção. Paulo tinha espinho na carne, problema de visão, mas tinha visões celestiais, viu Jesus várias vezes. Então aproveite esses momentos aí de desânimo, de luta, de adversidade, para dar um impulso na sua vida e melhorar a situação geral. Fé em Deus, acredite, e se esforça, tenha bom ânimo. Conclusão: as aflições, adversidades e dificuldades ao longo da jornada cristã não são capazes de impedir o cumprimento dos propósitos de Deus na vida daqueles que, com a permanente presença e ajuda do Espírito Santo, perseveram em confiar, esperar e descansar na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Essa firmeza e maneira de lidar com as situações difíceis contribuem para o nosso crescimento e amadurecimento em Cristo. Então, tudo isso pelo qual nós passamos serve para nós analisarmos e tomarmos a firme decisão. Vamos passar por tudo isso, vamos vencer tudo isso, vamos passar por cima, né? Como se diz aí, sacode a poeira, pula por cima, passa por cima. Então tá aí, os problemas vêm, nossa vida tem mesmo vários problemas, tribulações, temos que enfrentar várias coisas difíceis, mas o que é que nos espera? E no final, o bom da nossa vida é que nós já conhecemos o final. O bom da Bíblia é porque no final nós já sabemos, estaremos para sempre com o Senhor. Não importa o que vier durante a nossa vida aqui, o fim é estaremos com o Senhor para sempre, na eternidade. Tem coisa melhor do que isso? Não existe. Então, não se deixe abater, não se deixe vencer. Enfrente as situações, vença, tenha bom ânimo, né? Esforça-te, tenha bom ânimo. Esta é a palavra de Deus para todos nós. Amém? Vamos orar agora. Se você, ouvindo esta palavra, se você acredita que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio ao mundo, nasceu aqui como homem, viveu como homem, levou sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, o juízo de Deus que estava sobre nós, morreu em nosso lugar na cruz e ressuscitou. Você crê nisso? Você entrega a sua vida para Deus agora? Então receba agora a salvação. Se você está doente ou está enfermo, receba a cura agora. Acredite, Jesus já levou isso. Acredite e receba. Tenha fé em Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a Ti agora, que estão se arrependendo agora. Se arrependa, peça perdão agora. Acredite, Jesus está agora aqui. Deus está te perdoando todos os seus pecados. Em nome de Jesus, receba a salvação. Receba o perdão de Deus, receba o Espírito Santo que vem morar em você agora. Toda doença, toda enfermidade, sai agora. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, toca deles, cura, Senhor. Faz agora sinais, prodígios, maravilhas.
Cura agora essas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Solta toda doença, toda enfermidade. Sai, em nome de Jesus. Toca, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Não se esqueça, dê um like, se inscreva em nosso canal para nos ajudar a divulgar esse trabalho. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui, mais estudos escritos a respeito da lição, entre aí nesse WhatsApp, diga lá seu nome, coloca lá a cidade onde você mora e coloque lá a revista Betel, para me poder enviar para você esse material, tá bom? Não se esqueça, coloca isso lá e eu envio toda semana gratuitamente para você esse material. Se você deseja nos convidar para estarmos ministrando aí, nos convide, estaremos aí com todo prazer. Deus abençoe a todos os irmãos, esperamos ter ajudado os irmãos. Paz do Senhor.